o STF se metendo no marco civil da internet. O Supremo Tribunal Federal começou a analisar na quarta-feira as ações que discutem a responsabilidade das plataformas digitais pelo conteúdo publicado por usuários. O tema chegou a ser colocado em debate no Congresso, mas foi adiado por 2 vezes. Na abertura da sessão, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, confessou que a Corte resolveu agir diante da falta de aprovação de uma norma para regular as plataformas. Uma discussão importante, o tribunal aguardou por um período bastante razoável a sobrevinda de legislação por parte do Poder Legislativo e não ocorrendo. Chegou a hora de decidirmos essa matéria. Falaremos sobre isso, né? Mas o que fez aí o Barroso foi admitir que há ativismo judicial. As leis existem, só que elas não são da maneira que a turma do Barroso gostaria que fosse. E o advogado Eduardo Bastos, representante do Google, afirmou que em nenhum país democrático as plataformas são responsáveis por conteúdos de terceiros. Todos queremos um ambiente digital melhor, mas todos queremos também que a liberdade de expressão na internet não seja meramente nominal, que aquilo que é controverso e divisivo não seja colocado de lado. E uma passagem acadêmica muito inspirada, o presidente desse tribunal disse que a censura sempre começa com bons propósitos. Ela sempre começa, não só a censura, o cerceamento da liberdade de expressão sempre começa com bons propósitos, mas ele invariavelmente degenera, porque a censura é intrinsecamente aristocrática. Ela parte da premissa de que as pessoas não são capazes de olhar por si, precisam que alguém diga a elas ou esconda delas aquilo que elas não são capazes de assimilar. Se a proteção da democracia exige isso, se a proteção da democracia exigir que se crie todo tipo de incentivo à remoção de conteúdos que são controversos, então talvez no final o que sobre não seja exatamente a democracia liberal como nós a conhecemos. O advogado José Hollenberg, que representa o Facebook, afirmou que se o Supremo decidir que notificações extrajudiciais são o suficiente para a retirada do ar de qualquer tipo de conteúdo, vai haver um ambiente de censura que poderá afetar até mesmo o jornalismo profissional. As restrições que, porventura, devam ser apreciadas por essa Corte deveriam estar limitadas à mecânica do artigo 21 do mesmo Marco Civil, que prevê a hipótese de notificação e retirada. Mas quando, e essa é a grande questão, não em toda e qualquer situação de notificação recebida. Os serviços das plataformas do Facebook consideram que a moldura, nesse contexto subsidiário, e apenas considerado a título de argumentação, deveriam levar em consideração as seguintes hipóteses: exploração sexual infantil, terrorismo, tal como definido no artigo 20 da Lei 13.260 de 2016, racismo, como previsto no artigo 20 da Lei 7716 de 89, abolição violenta ao Estado de Direito, como previsto no artigo 359-L do Código Penal, e golpe de Estado, como previsto no artigo 359-M do mesmo Código Penal. E por que não mais do que isso? Porque conceitos abertos, senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, como fake news, desinformação, crimes contra a honra ou postagens manifestamente ilegais incentivariam remoções excessivas. Durante a exposição do advogado do Facebook, o Barroso tentou tranquilizá-lo, dizendo que o julgamento na Suprema Corte não é uma inquirição. Só que o ministro Alexandre de Moraes complementou a fala do presidente da Corte. Isso é um debate em boa-fé, em busca dos fatos mesmo. Vossa Excelência fique até onde tranquilo, exato. Não é uma inquirição. Ainda. Me sentiria... É inacreditável o que a gente vê, né? Ameaça virando piada. Também no julgamento, o ministro Dias Toffoli comparou a lógica das redes sociais ao que chamou de tendência do público a torcer por vilões em filmes. As redes sociais se alimentam, sim,
E há inúmeras pesquisas que eu vou citar no meu voto de inverdades, de estímulo ao ódio, de estímulo a todo tipo de situação ilícita, porque, infelizmente, a maioria das pessoas torcem nos filmes pelo bandido e não pelo mocinho. Não sei qual a razão da natureza humana, mas mutatis mutandi é disso que se trata. Aquilo que dá like nas redes sociais não é a verdade, não são as boas ações, não são as redes de ajuda. Disse o ministro acostumado a liberar corruptos, Dias Toffoli. E o ministro Alexandre de Moraes mencionou o episódio do 8 de janeiro de 2023 para afirmar que a hipótese de autorregulação das redes sociais não funcionaria no Brasil. O dia 8 de janeiro, presidente, demonstrou a total falência do sistema de autorregulação de todas as redes, de todas as big techs. Eu ouvi com atenção, com muito respeito, aqui todas as sustentações orais. Agora, faticamente, aqui não é teoria, não é doutrina, é faticamente impossível defender, após o dia 8 de janeiro, que o sistema de autorregulação funciona. Falência total e absoluta, instrumentalização e, lamentavelmente, parte de conivência. E por que digo de falência, presidente? Falência porque tudo foi organizado pelas redes. Bom, eu vou passar aqui para cada um agora, né, para fazerem um apanhadão disso tudo que a gente teve aí. Barroso assumindo que há ativismo judicial, o Toffoli dizendo que as redes sociais, né, meu Deus, são um câncer, né, um lugar de propagação de ódio, só as redes sociais. Alexandre de Moraes ameaçando o advogado do Facebook. Então vamos lá, Consta, começando por você. Como você já fez um bom resumo aí, né? Essa turma que solta todos os bandidos do país e prende cabeleireira inocente. O ministro Alexandre de Moraes sequer consegue, nessa sua explanação, falar o nome da empresa X. Ele menciona as outras do Zuckerberg, que agora está tentando se aproximar do Trump. Esteve em Mar-a-Lago e todo mundo não dá volta, capota. Né? Cuidado, Alexandre, está ficando isolado perante o mundo, pelo menos. Né? Mas ele fala Facebook, Instagram e aquela outra lá. Qual é a imparcialidade de um juiz que está julgando ou que vai julgar eventualmente coisas ligadas a essas plataformas que se refere assim a uma delas? Né? Então, tudo isso é muito escandaloso. A fala do Toffoli, meu Deus, é uma mistura de imbecilidade com nada a ver. Tudo isso é uma desculpa para justificar o autoritarismo. A censura nunca foi um instrumento para combater mentiras. É sempre um instrumento de quem quer calar verdades incômodas. O discurso não é um discurso de ódio que eles estão indo atrás, é o discurso que eles odeiam. E o discurso que eles odeiam tem a ver com a liberdade do indivíduo, a democracia, o império da lei, o Estado de Direito, tudo aquilo que eles dizem da boca para fora defender, mas são os primeiros a destruir. Enquanto isso, estava lá no casamento do Flávio Dino, o ministro Barroso cantando, né? E as pessoas tendo que fingir que estava uma maravilha. Essa é a única forma da gente, pelo menos, ter uma recompensa. Né? A gente sabe que eles estão destruindo o país, perseguindo gente inocente e protegendo marginais. A gente sabe que o STF virou isso hoje. Mas, né, a bolhazinha que eles têm que viver agora, porque eles não conseguem ter contato mais com o povo, né? A bolhazinha é uma cambada de puxa-saco hipócrita que tem que fingir que gosta de um troço horroroso e cafona desse. Então é nossa única válvula de escape lá, no momento. Trump vem aí com o Elon Musk, vamos ver se isso consegue, de alguma forma, né, conter esses arroubos totalitários dessa turma liliputiana, desses pigmeus morais que assumiram o STF, e que vale lembrar sempre isso, nenhum deles, à exceção do Fux, é juiz. Nenhum deles é juiz. Né? Talvez devêssemos mexer nessa regra. Só juízes, ou quiçá
desembargadores deveriam ser indicados para o Supremo Tribunal Federal, porque senão fica com um Toffoli da vida ou um Barroso querendo empurrar a história e recivilizar o país, a imagem e semelhança de um inocente Cesare Battisti ou de alguém com um poder transcendente como João de Deus. Durma com barulho desses.